Oferecimento. Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um programa ANW. Você deve ter acompanhado recentemente os nossos dois programas, os nossos dois últimos programas, que nós fizemos uma seleção daqueles que seriam as melhores entrevistas de 2025. E esse programa vai ser exibido provavelmente na primeira segunda-feira de 2026, mas ainda não é nossa primeira gravação de 2026, Nós na verdade queremos com você hoje acompanhar aqui uma pequena retrospectiva que nós fizemos também das melhores entrevistas, aquelas entrevistas mais impactantes, mais interessantes que nós tivemos no ano de 2025. Então quero convidar você, exatamente, tanto você que nos segue pelo YouTube, quanto você que está nos acompanhando aí pela TV Amazônia, para acompanhar conosco essa retrospectiva de 2025. Serão 2 blocos, Vai ser um compilado muito legal e eu sei que você vai gostar. Um forte abraço e nós vamos nos ver novamente já no próximo programa com o nosso primeiro entrevistado do ano de 2026. Até lá! E a nossa convidada de hoje é Andressa Bahia. Ela é celebrante social e juíza de paz, a grande idealizadora do Alter no Altar. E já conta com mais de 200 celebrações, com seu jeito único de levar do altar ao coração. Então venha assistir o ANW e conhecer a linda história dessa carioca que já conquistou o coração de Santarém. Então a nossa convidada de hoje é, como vocês viram, Andressa Bahia, juíza de paz e celebrante social em Alter do Chão, mas não somente Alter do Chão, onde ela for convidada, que Santarém, com a sua empresa, ela vai estar contigo no momento que nós cristãos consideramos o segundo momento mais importante da vida. O primeiro a gente reconhece que é convidar Jesus para ser o Senhor da sua vida e garantir salvação eterna, mas o segundo é a construção da família através do casamento de forma oficial. Então, seja bem-vinda, Andressa. Exatamente. Obrigada, pastor. Olá, obrigada pela oportunidade de estar aqui, contar um pouquinho dessa linda profissão, desse lindo ofício, que, na verdade, eu digo que nem é trabalho, é um propósito, porque é algo fascinante e que, realmente, participar desse momento tão importante na vida de tantos casais é um presente, é uma grande oportunidade e uma honra. Obrigada pelo convite. E eu conhecendo aqui a Andressa nos bastidores, já soube que a gente tem algo comum, somos os 12 do Rio de Janeiro, cariocas. Exatamente. E viemos aqui para o norte do Brasil, para Santarém, porque, assim, eu e a minha família, eu tenho certeza que você também, pelo que a gente vinha conversando, a gente não demorou nem um pouco se adaptar e realmente a gente ama morar em Santarém. Eu digo que o melhor de Santarém é o povo, porque em todos os momentos que eu estive aqui, desde o dia que eu cheguei até hoje, eu nunca tive um contato negativo, muito pelo contrário, todas as pessoas muito prestativas, muito receptivas, então realmente o paraense é diferente. Então conta pra gente, como você chegou aqui em Santarém, vindo do Rio de Janeiro? O que te trouxe pra cá? O Rio de Janeiro, nascida e criada lá, trabalhava como advogada, tributarista, por 20 anos atuei em grandes bancas de direito, mas chegou um momento na vida que eu queria dar uma desacelerada e trabalhar com algo que realmente me desse o sorriso no rosto, acordar de manhã e falar, puxa, eu trabalho com isso. E vim conhecer Alter do Chão, meu marido, a irmã dele, mora aqui já há 40 anos, ela casou e veio morar aqui, e me trouxeram para conhecer Alter do Chão. O primeiro contato com Santarém foi Alter do Chão. E aí não tem como não se apaixonar pela Ilha do Amor, por tudo aquilo. E a gente começou a pensar numa vida um pouco mais desacelerada.
E conseguimos comprar um terreno, pensamos numa casa, planejamos e decidimos realmente trocar a vida agitada do Rio por uma vida mais calma aqui. E aí, nesse momento, realmente deu o clique na minha cabeça de deixar de trabalhar com os problemas e passar a trabalhar com amor. Que legal. E já tem quanto tempo isso? Vai fazer 4 anos esse ano que eu estou em Santarém. A empresa tem 3 anos e meio, né? Vai fazer 4 anos também no final do ano. E é o tempo assim que eu digo que parece mais do que isso, porque eu amo tanto essa cidade, eu amo tanto o que eu faço, que eu acho que eu não volto mais para o Rio. Outra coisa que a gente conversava, eu volto para o Rio, assim, muito por causa da parentela, da família, né? Para não perder essa conexão, que a gente não pode realmente deixar nossas origens, nossas raízes. Eu trouxe todo mundo, eu trouxe minha mãe e trouxe minha tia. Então, assim. Você veio com todo mundo mesmo? Vim com todo mundo. No nosso caso, a minha sogra hoje mora com a gente, né? Porque até a minha esposa é filha, a única filha, né? Tem 2 irmãos mais velhos, mas é de mulher. E a minha sogra, ela já era divorciada, né? Quando eu casei com a Rejane. Então, chegou um momento que foi necessário trazer para a gente cuidar dela, já está na fase idosa, né? Ela já está com a gente um tempo. Minha mãe também está comigo, meu pai é falecido, então eu sou filha única. Então era minha mãe. Tem que trazer mesmo, para cuidar, né? Exatamente. Legal. Vamos falar um pouco, então, do teu ofício, né? Explicar até melhor como é que essa profissão de celebrante, né? Eu não sei como é que você vai explicar, porque são 2 funções que você exerce hoje no mesmo ramo. Sim. E é legal, né? Que você consegue ter 2 formas de trabalhar, mas com o mesmo objetivo. Primeiro é celebrante e também eu te conheci como juíza de paz. Celebrando o casamento. Sim, inclusive juntos, né? Foi um trabalho junto. Juntos eu fiquei muito, impressionado, porque... diferente. Quando fala de uma juíza, a gente espera algo muito formal ali, muito... mais seco talvez. Muito sem sal ali, né? Mas quando você fez a sua parte, que foi antes da minha, que é assim que se faz mesmo, eu falei, meu Deus, acho que eu não preciso nem eu fazer a minha parte. Foi tão bonito, tão emocionante lá. E foi bom que abrilhantou muito, né? Acho que para o casal ali une as 2 coisas. Então explica como é que funciona. Claro, e é de um jeito assim que dá para entender bem facilmente. Quando a gente fala de celebrante de casamento, a gente tem 3 possibilidades. A primeira, mais conhecida, é o celebrante religioso. Então, vai ser aquela pessoa, como o pastor, que vai fazer aquela cerimônia de acordo com a religião. Vai declarar casados em nome de Deus. Nós temos o segundo tipo de celebrante, que é o juiz de paz, que é o celebrante da lei. Ele vai fazer aquela formalização do casamento civil perante a lei. E a gente tem essa terceira opção, essa terceira proposta, que é o celebrante social afetivo de casamentos, que é a pessoa que vai trazer para aquele momento da cerimônia a história do casal. Então, a gente vai personalizar, eu conheço um pouco da história do casal, entendo o que é importante, como é a personalidade deles e escrevo um pouco dessa história, claro, não dá para ser tudo, mas eu escrevo um pouco dessa história e ali, naquele momento do altar, a gente celebra esse amor, esse encontro, a razão deles estarem juntos ali, que é o amor. Como é que você desenvolveu? Porque uma coisa que eu percebi, e é um assunto que me interessa muito, assim como a Ronilma, que está aqui nos bastidores. Pessoal, para quem sabe, a Ronilma já gravou um programa conosco. Ronilma, nem sei se teu programa está no ar, porque teve uma situação que depois ela conta para a Andressa, que a gente teve que proteger a Ronilma. E eu não sei se a gente só editou, se voltou a colocar o programa todo no ar. Mas depois a gente fala sobre isso. Mas a Ronilma já participou do programa NW, está aqui nos bastidores. Acho que fazendo o papel dela também, profissional, né? Então, esse assunto de comunicação e oratória me interessa muito, né? Porque eu também sou da área de comunicação, de formação. Antes de ser pastor, eu também atuava como publicitário, né? E me formei em comunicação social. E me interessa muito, inclusive, como pastor, essa desenvoltura na forma de falar, né? Eu quero aprender cada vez mais. E já tenho compartilhado algumas coisas. Isso me chamou a atenção. Então, eu percebi que você tem uma boa desenvoltura também, uma boa oratória da forma que você faz. Não somente na leitura, né, perfeita, né, que você faz, mas eu acho que até alguns momentos você deixa um pouco o papel de lado. Mesmo assim, você não perde assim, a qualidade. Né, e assim, não somente
naquilo que você está lendo ou falando ali, mas também nas suas expressões não verbais, assim, na emoção. Como é que você desenvolveu isso? Foi no direito ou você teve que buscar outras fontes de conhecimento? O direito, ele me abriu essa oportunidade porque desde cedo eu fiz sustentações orais em tribunais. Então, você tinha que passar por aquele medo de falar em público e estar ali de uma forma muito consciente e com uma linguagem muito correta. Porque imagina, você está de frente para 5 desembargadores num tribunal e ter que sustentar o teu caso. Então, o direito me trouxe isso. Mas quando eu decidi me tornar celebrante social de casamentos, eu fui fazer cursos, porque existem bons cursos hoje no mercado. Então, ali você começa a entender como preparar esse discurso, como escrever isso de uma forma que se torne atraente para quem está ouvindo, porque não é simplesmente chegar ali e contar fulano conheceu fulana no dia tal, no lugar tal, dessa forma. Não é isso. A gente traz emoção. Então, é justamente tocar não só os noivos, mas quem está presente dessa forma. E com isso você vai desenvolvendo essa forma de fala com o olhar, com o jeito, com a voz. Então, a voz ela é um pouco diferente também. Normalmente, quando termina a cerimônia, as pessoas vêm falar comigo e dizem assim: nossa, eu acho que eu continuaria a escutar você aqui por muitas horas, porque a sua voz é gostosa de ouvir. Então, a gente vai balizando tudo isso com os cursos que a gente faz. Eu tenho 4 cursos de celebrante no Rio e em São Paulo, que são as frentes maiores dessa profissão. E a gente vai desenvolvendo com o tempo isso. A gente vai percebendo coisas que funcionam com o casal, coisas que não funcionam. É claro que o casal está sempre muito nervoso naquele momento. É um momento importantíssimo, sonhado, desejado. Às vezes, é um casal na entrevista assim, que a gente faz, é bem desenvolto, fala bastante, chega no dia, fica mais contido. Então, você tem algumas técnicas que você usa até para quebrar esse gelo e trazer aquele casal de volta ali para o momento, para que ele curta aquilo, porque afinal de contas é uma cerimônia especial, personalizada, preparada para o casal, para quem está ali, mas eles precisam viver aquilo, senão não vale a pena. E o nosso convidado de hoje é o Tenente Coronel Francisco Machado Neto. Ele é comandante do 8º Batalhão de Engenharia de Construção, o 8º BEC, e estará nos contando a sua trajetória militar. Muitas histórias emocionantes e impactantes. Por isso, venha assistir o ANW de hoje, que está incrível. Então, pessoal, como vocês viram, nosso convidado de hoje, o Coronel Machado, comandante do Batalhão de Engenharia e Construção, que aqui é o 8º. Eu tenho uma lembrança muito do 7º, porque eu morei no Acre. Mas aqui é o 8º Batalhão de Engenharia e Construção, Coronel Machado, nosso convidado. Para mim, muito especial, porque me traz à memória um tempo muito importante na minha vida. Eu sempre tive assim, muito influência da vida militar por causa do meu pai, né? Que também foi militar a vida toda. Nunca, mesmo depois quando foi para casa, né? Mas o sangue militar não tem como desvencilhar. E eu também tive um período aí, acho que uns 10 anos da minha vida como oficial do Exército, e é uma honra receber o senhor aqui, Coronel. Então, é uma honra estar aqui, né? Agradeço o convite aí da TV Amazônia e dos seus integrantes. E a gente veio aqui trazer alguns assuntos, né, que são relevantes para o 8º BEC e para a sociedade santarena, e nosso objetivo aqui é informá-los e buscar essa integração com a sociedade santarena. Excelente. Eu não vou perguntar a sua idade, mas eu sei que os oficiais do Exército começam muito jovens, né? Começam como cadete lá na escola preparatória, depois entram na academia, e eu lembro que chegavam aspirantes com 22 anos, 23, e um ano e meio depois já eram capitães, né? E faziam uma progressão de carreira assim muito, não rápida, né? É um tempo justo, mas muito jovem, né? E eu vejo que o senhor tão jovem já está à frente de uma responsabilidade tão grande, que é assumir o comando de um batalhão, que é o único aqui na região, na cidade. Então, assumindo uma autoridade muito, muito grande, muitos homens sob o seu comando. E como que ocorre
essa formação, assim, não academicamente falando, mas até assim, psicológica, para o jovem oficial do Exército ser colocado diante de tantas responsabilidades tão novo? Como foi para o senhor essa preparação e assumir isso ao longo do tempo? A profissão militar ela exige um amadurecimento mais prematuro por parte do homem, né? Então, ao ingressar, a gente já vai ganhando responsabilidade desde a escola de formação, a gente já começa a ter contato com um efetivo considerável de pessoas para comandar, para liderar. E a instituição ela é muito sábia, né? Ao longo da carreira vai se aumentando a responsabilidade, os desafios vão se apresentando e a gente vai, ao longo do tempo, ganhando essa maturidade necessária para assumir tamanha responsabilidade que é comandar um batalhão de engenharia de construção na Amazônia, né? Com todas as suas peculiaridades, dificuldades logísticas, né? E desenvolver a região, buscar essa integração da Amazônia com o restante do país. O senhor, no caso, assim, essa trajetória, o senhor evidentemente não é de Santarém, né? O senhor, como foi essa trajetória? Como foi essa escolha pela carreira militar? Então, eu sou natural de Sobral, no Ceará, né? E fui criado numa cidade do interior de Santa Quitéria, não em Sobral, que já é uma cidade um pouco maior, já um polo regional ali do interior do Ceará. Então, a cidade que eu fui criado ela era muito pequena, né? Com muitas dificuldades. E aí, no ano de 1998, eu tive que ir para Fortaleza. Fiquei morando um ano lá para me preparar para prestar concurso. E aí eu tive acesso a esse concurso militar, prestei o concurso e tive êxito. E a partir do ano de 1999, eu ingressei no Exército na cidade de Campinas, na Escola Preparatória de Cadete do Exército. Permaneci um ano e aí passei a formação acadêmica em Resende, no interior do Rio de Janeiro. E aí, após 4 anos, né, de formação em Resende, fui designado para a minha primeira organização militar em Jardim, no Mato Grosso do Sul. Aí, só aí já deu um pulo o quê? 4 estados? Em 4 estados. A data de praça para oficial de carreira começa a contar da escola preparatória ou da AMAN? Da escola preparatória. Já começa a contar lá? Ingressamos, já somos militares já. Como alunos, né, e depois somos promovidos a cadetes na AMAN. Né? E na sua família, o senhor o primeiro militar das Forças Armadas ou já tem uma ascendência de militares? Não temos tradição de militares na família. Eu sou o primeiro e único até o momento. Carreira assim. Agora é interessante, porque o senhor falou sobre essa perspectiva de Fortaleza, e assim, eu faço muito concurso. Hoje faço menos. Mas eu lembro que a gente sempre tinha um receio. Cara, tem o povo de Fortaleza, tem o povo do Nordeste, o povo aí é bom. Os primeiros lugares. E eu lembro muito, acho que o senhor deve saber disso, teve uma época que eu fui em Fortaleza, final do ano. E aí tinha os outdoors, né? Primeiro lugar do ITA, primeiro lugar na AMAN, primeiro lugar era a galera lá de... Tem tradição. Tem essa tradição, né? De muito estudo, muita dedicação, mas também pegando os melhores lugares, né? Pegando os lugares onde que todo mundo quer, que para a escola de oficial deve ser assim. Lá tem um bolo assim, de escolas de curso preparatório para concurso? Tem uma larga tradição aí de aprovação em concursos militares também, particularmente. Mas em vários concursos a nível nacional, né? Inclusive o primeiro colocado do meu concurso era lá do Ceará também, lá em Fortaleza. Olha, não sabia disso. Não, Eu lembro que o Rio de Janeiro também tem uma... eu lembro que na minha época de solteiro, de jovem, a maioria dos meus amigos tinha essa pretensão, principalmente na área militar, né? Acho que o Rio de Janeiro tem muitos batalhões, né? Das 3 forças, né? Então, é uma visão meio que do jovem, assim, ser militar, né? Então, tem muitos cursos lá, o Tamandaré, um montão de coisa lá. Eu não sabia que Fortaleza tinha essa tradição. Não, Fortaleza tem, é incrível. E assim, quando ele falou, eu lembrei exatamente disso. Que a galera lá, ela estuda muito e conquista os primeiros lugares. São dessa galera. Coronel, e dentro da academia, como é que foi assim, para o senhor escolher a especialidade de engenharia? Então, engenharia é arma?
É a arma, É a arma. Para as especialidades que são possíveis lá na formação acadêmica, né? A engenharia me atraiu exatamente por essa possibilidade de contribuir com o desenvolvimento nacional, com essa integração regional, e isso aí me atraiu já de cara, né? E o meu sonho era ir para um trecho, né? Trabalhar com obras militares, obras de cooperação, né? Que é o caso aqui do 8º BEC, hoje atuando ali na BR-156 no estado do Amapá. Tem aquela apresentação lá, né? Depois não sei como é que é na MAN, no CPOE tinha o básico, aí depois já tinha a apresentação das armas, para a gente poder, ali, uma das colocações, escolher cada um a sua especialidade, né? Aí os cursos, eles capricham, né? No dia da apresentação para captar lá os alunos, né? No caso de vocês, os alunos também, né? Alguns cadetes lá da MAN, eles têm um período ali de 2 anos para conhecer as armas e as especialidades. Né? Então são 2 anos de período comum lá, básico, não sei se é básico, e depois 2 anos de especialização. Isso, fica 1 ano como aluno da SPSEX, Tá. Depois 1 ano como cadete do básico, que aí é um curso ainda com currículo comum para todo mundo, e aí passaram a ser agora 3 anos de especialização, né, dentro da arma, quadro e serviço. Né? Então tem esse período longo de 5 anos, e nos 2 anos iniciais ele vai ter essa orientação vocacional, vai ter contato, né, com as especialidades e realmente ver o que o atrai, qual é a vocação dele para poder exercer ali a profissão. E é muito, assim, na verdade é uma fase assim que eu não sei se alguns já têm muita convicção, né, do que quer, né, ali quando está antes da escolha, né. Eu lembro dos colegas que eu acho que os caras que queriam infantaria, eles queriam desde sempre, já entravam assim, que tem aquela pegada mais operacional, né, que gosta mais de... Eu estou banhando. Infantaria é o pessoal que está com o fuzil na mão na linha de frente, né, basicamente seria isso, né. E tem o pessoal que é mais... Só que o infante, assim, sem ofender os infantes, tá bom, com todo respeito, eu só servi em quartel de infantaria. Mas, tipo assim, são os caras que não eram muito afeitos ao estudo, eles queriam mais estar na linha de frente mesmo, né? Mas o pessoal mais intelectual, aí tinha o pessoal de material bélico, de intendência, eu defendia também a intendência, mas cada um ali se achava. Eu, quando ingressei no básico, eu fui quem cuidava do meu pelotão lá era o pessoal de comunicações. E por influência, porque eles ficavam se puxando, né? Eu quase fui para comunicações, mas ainda bem que eu não fui, que não deu muito certo, né, eu acho. Agora, uma dúvida, comandante. No caso, e isso até para saber, porque é uma curiosidade minha. A gente tem, por exemplo, o IME, que é específico para engenharia. Essa é uma boa pergunta, cara. Entendeu? Aí a gente tem a AMAN, que é os Agulhas Negras, né? Escola Militar dos Agulhas Negras. As forças de SPSEX é diferente? Não, né? Ou é dentro da AMAN? Não, a SPSEX ela fica na cidade de Campinas, São Paulo, né? E é a porta de ingresso para a carreira de oficial do Exército Brasileiro. Tá. Mas é diferente da AMAN? Não, também... O primeiro ano de formação, ele inicia-se na SPSEX. Né? Tá. E aí, entendi. após esse ano de formação, ele vai transferido para Resende, no Rio de Janeiro, continuar a formação acadêmica por mais 4 anos. Tá. Aí a minha dúvida, eu acho que aqui em Belém nós temos o SEABA, né? Mas o SEABA é da Marinha, né? Não, eu acho que eu não sei se você quer perguntar. Existe uma diferença da formação do engenheiro da AMAN e o engenheiro pelo IME. Aí acho que eu poderia explicar. Porque também é esse ponto que eu quero chegar, porque o senhor fala de graduação. Então, literalmente, o senhor sai graduado com uma carreira... Eu não sei se é assim de fato, mas a SPSEX seria como se fosse o último ano do ensino médio, seria isso? E a AMAN seria um curso superior de formação militar. Isso. Quando eu ingressei no Exército, a SPSEX realmente era o último ano do ensino médio. Mas hoje já tornou-se também ensino universitário. O primeiro ano do ensino universitário é na AMAN, depois tem mais 4 na SPSEX, né, e depois tem mais 4 anos na AMAN. Então quem passa no concurso já deve ter concluído o ensino médio para entrar na SPSEX, atualmente. Atualmente sim. Então, hoje não vai ter vinheta, nós vamos apontar direto, porque é muito honroso para nós. Nosso programa hoje recebe o prefeito municipal Santarém, José Maria Tapajós. Prefeito, seja bem-vindo, que honra recebê-lo aqui na TV Amazônia no nosso programa. Obrigado, Luciano.
Obrigado, Adilson. E, de maneira muito especial, obrigado a você que nos assiste. A oportunidade é essa, não só para que eu possa me comunicar com você que está em casa, em qualquer lugar, como também uma oportunidade para que se possa discutir algo aqui que você gostaria de fazer pergunta, e de repente o Adilson aqui e o Luciano farão em teu lugar. Prefeito, para a gente começar, como o senhor descreve o cenário atual do nosso município, em poucas palavras, né? Eu sei que é uma pergunta complexa, fazem poucos meses que o senhor começou o seu mandato, então, qual o panorama que o senhor assumiu a nossa cidade, como se encontra agora, e depois eu pergunto sobre o futuro. Mas só o cenário atual mesmo. Olha, o município de Santarém, o município, como todos sabem, a peculiaridade nossa, dos santarenos e de nossa cidade. É uma cidade que, por sorte, por desígnio de Deus, é um paraíso. Ela é uma cidade polo, bem localizada. Então, a maior força da nossa economia, a maior força de Santarém, ser esta cidade pujante, uma economia pujante, e ser uma cidade de um povo hospitaleiro, veio e vem através da sua localização. Ou seja, Santarém nasceu aqui, para onde nós estamos entre os municípios da região, e na condição de polo, a gente acaba oportunizando a esses municípios muita coisa, e acabamos sendo importantes para esse município também por muitas coisas. Dentre elas, a infraestrutura de Santarém, que oferece para esses municípios vizinhos porto, aeroporto, hospital, faculdade. Por conta disso, Santarém sobrevive às dificuldades que eventualmente ocorrem. A nossa economia, repito, ela é uma economia própria, mas os recursos que aqui chegam através dos nossos investidores, pelo fato de sermos uma cidade também portuária, isso contribui muito para a pujança da nossa economia. Portanto, Santarém, graças a Deus, com a dificuldade financeira, do ponto de vista público, arrecadação, transferências constitucionais, que dependem da Receita do Estado, a Receita Federal cresceu, o FPM aumenta, a Receita Estadual cresceu, o ICMS aumenta, mas se cair lá, cai aqui também. Mas nós temos hoje, graças a Deus, uma receita própria que ajuda muito e faz com que a gente coloque a nossa programação para rodar como está rodando. Já que o senhor tocou em infraestrutura logo, antes de vir para cá, também sou servidor público, lá no setor que eu trabalho mesmo, eu aproveitei uma servidora e perguntei para ela. Eu disse, hoje eu vou ter o privilégio de entrevistar o nosso prefeito. Que pergunta você faria para o prefeito? E ela me falou, essa pessoa ela mora ali na frente da cidade, ali na Francisco Correia, antiga Francisco Correia, né, que mudou o nome, né, na Francisco Correia. E aí ela virou e falou assim, pergunta para ele sobre como nós somos uma cidade que nós temos exatamente essa beleza, esses atrativos, né, naturais, como nós podemos melhorar essa questão da infraestrutura, especialmente ela falou sobre a questão da orla hoje, né, locais como, por exemplo, ali o museu hoje está interditado, aquela área, né, ali eu acho que no final do Mascotinho também, né, para quem ouve de outro lugar do Brasil, um dia você vai conhecer, mas assim, são regiões ali diferentes da cidade. E ela foi direta nisso, porque ela disse assim, a Dilson, me coloco, por exemplo, na condição de pessoas que moram perto dos hotéis. Tem vários hotéis ali, e eu vejo toda semana chegando muitos turistas ali para aqueles hotéis. Como o prefeito se sente a respeito disso? Pediu para ele perguntar. Não posso entregar. Olha, a você que transmitiu a pergunta aqui para o Adilson, muito obrigado. A sua pergunta vai atender, com certeza, a muita gente, a milhares de pessoas. A preocupação sua é a do prefeito e é da população também. Nós temos a maior orla da Amazônia, está em Santarém. A nossa cidade é muito bonita, naturalmente, como falei anterior. A nossa orla, ela é um atrativo natural da população santarena,
Se está na cheia, você vê a água. Se está na seca, você vê a praia. Então é muito bonito. A orla que você se refere, em frente ao museu, ela é não só uma dor de cabeça, como também um objetivo nosso de resolver curar essa dor de cabeça. Toda a orla de Santarém foi construída através de recursos federais. A primeira parte, lá no governo do então prefeito Lira Maia, foi obra com recurso federal. A segunda etapa foi pelo governo da Maria do Carmo, recurso federal. A terceira parte, na gestão do então prefeito Alexandre Ivon, recurso federal. A quarta e última parte, que foi a maior delas, 1.620 metros, foi recurso federal. Quando, na época, ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, que veio a Santarém, rompeu naquelas alturas do campeonato as áreas do Tapajós, quebrou ali próximo à Capitania dos Portos, e com base, naturalmente, na relação de amizade do prefeito da época, o nosso amigo e irmão Nélio Aguiar, e esta relação, o Helder veio aqui com o ministro, e ele então nos garantiu, trabalhou, e foi possível conseguir a quarta etapa da orla de 1.620 metros. Aí falta a quinta etapa, que vai lá daquele comércio que tem, daquele ponto de comércio, que vocês sabem do que eu estou me referindo, até a Praça do Gigialho, que é após o museu. Ela já arrebentou 2 vezes em outras gestões, foi feito o paliativo, e agora ela não pode mais ser remendada para longo tempo. Então ela trincou, quando foi em janeiro ela começou a trincar, quando foi agora ela rompeu uma parte, e nós estávamos torcendo para que não arriasse no início do inverno, porque com a pancada d'água, navios, aquilo poderia arriar uma parte do asfalto e prejudicar a estrutura do museu. Felizmente não aconteceu. Então agora nós já estamos licitando um serviço de contenção, que dá um nome tecnicamente Gabiru, uma coisa assim. Você que é da engenharia sabe do que eu estou falando. Que é aquelas pedras numa tela de arame. Então, vai ser feita esta proteção para poder a gente fazer a recuperação e liberar a interdição em frente ao museu. Por que nós vamos fazer isso? Porque nós estamos com um projeto protocolado no Ministério das Cidades, em Brasília, projeto que custa mais de 50 milhões de reais, para ser preciso, 52 milhões de reais, e esse dinheiro nós estamos trabalhando. Falei agora há pouco que as 4 etapas da obra, todas, foram financiadas com recurso federal, porque é um valor muito alto para você ir buscar no Estado e alto demais se pensar no município. Então, nós já protocolamos, já trabalhamos desde fevereiro, início de março, em Brasília, no Ministério das Cidades, com o ministro Jader Filho. Temos esperança de conseguir, durante o nosso mandato, esse recurso para construir aquela parte, mas, de início, nós vamos garantir a proteção para que a gente desobstrua aquela frente ali do museu e, sobretudo, garantir segurança para que não venha abalar a estrutura do museu. Que legal. E é interessante também porque traz essa curiosidade que eu realmente não sabia dessa quinta etapa, né? Que nós contemplar, na verdade, para a gente é o início, né? Exatamente. A quinta etapa está no início. Está no início. Porque foi lá e vai voltar. E que legal, que legal. O senhor tem muitas. O que não falta é pergunta. Fui dever de casa, viu? Então, prefeito, realmente eu fiz um deles de casa aqui, uma pesquisa sobre a questão da arrecadação, né, do nosso município de Santarém. E o senhor pode até confirmar se a pesquisa está correta, mas eu fiquei bem assim, admirado, né, dos números, porque na pesquisa que eu fiz mostra que Santarém teve um aumento muito significativo de arrecadação nos últimos anos, né?
Então, segundo a pesquisa, no ano de 2021, Santarém arrecadou 231 milhões de reais. 2022, 341. Mas já de 2023 para 2024, a arrecadação foi de 1,4 bilhão. Então, ela se equiparou com cidades importantes no Brasil, né, não as capitais maiores, né, mas que são bem mais ricas, né, mas cidades que nós conhecemos, né, por sua estrutura, por a questão da organização urbana e qualidade de vida, né, até aspectos que a gente pode falar daqui a pouco mais detalhadamente sobre saneamento básico, que é uma dor muito grande nossa aqui, como Dourados, Mato Grosso do Sul, Anápolis, Goiás, Rio Verde, Goiás, Cascavel, no Paraná, Ponta Grossa, todos estão assim nesse mesmo nível de arrecadação atual de Santarém. Eu sei que é algo recente, né? Mas se houver a perspectiva de continuar esse nível de arrecadação, aí o senhor tem mais 3 anos e meio, né, de gestão, pelo menos, né, nesse primeiro mandato. Como o senhor pensa no gerenciamento desses recursos? Porque assim, eu moro em Santarém há 6 anos, né? E eu vim de Macapá, eu morava em Macapá anteriormente. Mas eu viajo muito pelo Brasil e morei em outros estados do Brasil e eu amo Santarém. Assim, eu amo muito Santarém. Inclusive, eu estou já com a, não sei como é que chama, já está lá na Câmara dos Vereadores que eles vão me dar a honra de tornar cidadão. Certo. Né, acho que foi o Alessio, não, mas o outro. O Elielton. Sim. O Elielton. Eu já era para ter recebido, só que eu não estava viajando no dia, eu não podia receber, estou marcando a data para receber. Então, para mim, eu fiquei até emocionado quando eu soube disso, que eu amo muito Santarém. Mas, ao mesmo tempo, eu fico muito triste, né, porque a gente compara, às vezes, a nossa cidade, né, a parte urbana, principalmente, não a parte natural, que ganha de todo mundo, eu acho, Santarém. Mas, assim, o nosso dia a dia dentro da cidade está muito aquém ainda dessas cidades, pelo menos que eu citei. Como um evento recente, esse aumento tão grande, e se continuar, sou como prefeito, a gente pode esperar uma cidade melhor? Você falou a arrecadação de 2021, 230, vou estar aqui, 21, 231, tá. 22, 341, e dando saltos gigantes, não sei como. 230 para 1 bilhão e 400 milhões de reais. Deixa eu explicar aqui, para você que está em casa. Primeiro, a receita, quando se chama arrecadar, compreende-se a receita que ela é arrecadada dentro do município com tributos municipais. As demais chama-se transferências constitucionais, que aí é o ICMS do governo do Estado e o FPM, aí vem o recurso do governo federal, que é do SUS, que vem do Fundeb. Então, veja bem, esse número de arrecadação de 2021, de 230 mil, se formos olhar e comparar com 2024, que está se falando em 1 bilhão e 400, ela não bate. Não bate por quê? Porque lá em 2021, eu não tenho esse número aqui, mas foi provavelmente em torno de 1 bilhão e 200, por aí assim, lá em 2021, e não 230. Por quê? 2024, 1 bilhão e 400 milhões de reais foi o que foi executado do orçamento financeiramente. Embora o orçamento tenha de 1 bilhão e 800 milhões, mas é previsão orçamentária, previsão de receita. O que foi exatamente executado foi com base no que você tem. Então, se nós tivermos uma entrada de 1 bilhão e 400 milhões de reais, foi quanto nós usamos de dotação orçamentária. Mas, ainda para falar de receita, nós saímos em 2017 de pouco mais de 20 milhões de reais ano de ISS, que é o imposto de serviço aqui da cidade. Para 2024 deu 98 milhões de reais. Então, de 2017 para 24 teve aí quase 80 milhões de incremento dentro da receita do ISS, dado graças aos investimentos que são feitos aqui.
Porque uma obra, diria assim, que nem Minha Casa Minha Vida, que nela total de 200 milhões de reais, de cara vai entrar 10 milhões para os cofres municipais, que é o ISS. A obra do aeroporto, prevista em 200 milhões, de cara 10 milhões vai entrar de ISS. A obra da ponte sobre o Lago do Mapiri, de 180, 170, a licitação depois que vai dizer milhões, de cara 8 milhões de reais. Aí tem a obra que está vindo aqui, já está fase final da licitação da BR-63, do Tabocal para o Pé da Serra, que fechou a licitação em torno de 60 alguma coisa. Então, de cara, 3 milhões de reais. Então, esses recursos, quanto mais obra, e estou falando verba pública, mas tem também a verba da iniciativa privada. As empresas que estão chegando aqui. Como, por exemplo, uma empresa que vai construir um prédio. Se esse prédio vai custar 50 milhões, vai pagar 2 milhões e meio de ISS. 5,25, né? Dá 2 milhões e meio. Então, nós fechamos em 2024 98 milhões de ISS. Só de ISS. E 8 milhões de IPTU e taxa de lixo, que, por sinal, representa 1/3 do que foi lançado. Então, de 35, menos de 1/3, talvez 1/4, de 30 milhões de reais que foi lançado, 35, se não me engano, de IPTU e taxa de lixo, se arrecadou aí em torno de 9 milhões de reais, isso em 2024. De qualquer modo, você arrecadou efetivamente em Santarém com outras taxas que caem na SEMA, aquele recolhimento, o ISS, toda a receita de Santarém, ela ficou abaixo de 120 milhões, faz 117 milhões de reais. Essa é a receita aqui em Santarém. Agora, somando com as transferências, que foi a 1 bilhão e 400, que este ano a gente prevê muito. Aí, respondendo o que tu perguntou, se nós continuarmos com que os investimentos continuem chegando na cidade e que esses investimentos não só proporcionem empregos, para que através do emprego se proporcione renda na cidade, para movimentar o comércio, começa assim comprando mais, vendendo mais, ele vai recolher mais e aquela empresa vai pagar o ISS. Então, com isso, a expectativa nossa arrecadar de receita própria neste ano é 130 milhões de reais. Então, a gente vai ser de 117 para 130 milhões de reais de receita exclusiva de ISS e outras receitas da cidade. Esse incremento que desce por tão alto são emendas parlamentares, verbas federais? Essas que vai chegar, ainda continuando, no final nós pretendemos ter um recurso para nós de investimento no total, que vai somando todas as transferências, que na ordem de 1 bilhão e 600 milhões, ou seja, tende a crescer. Aí, respondendo a última pergunta tua, comentário teu, intervenção, exatamente isso. Aí, nesse 1 bilhão e 400 milhões, está a receita própria do município, está a transferência de ICMS do Estado, está o Fundo de Participação do Governo Federal e outras receitas, que são várias receitas do Governo Federal. Tem a maior transferência, que é do Fundeb, está aí, e também a do SUS, que está aí. Então, tende, cada ano que passa, se a economia nacional ela cresce, a arrecadação cresce e as transferências aumentam. Então, a gente espera que a gente tenha condições de fazer com que as propostas que nós colocamos para a população, que depende todas elas de dinheiro, a gente possa conseguir. Hoje comigo aqui está Tobias. Tobias, não perguntei teu sobrenome, não sei se é necessário. Cirino. Tobias Cirino. Tobias Cirino. Tobias é o fundador do aplicativo de mobilidade urbana mais conhecido, penso que seja o maior aqui de Santarém, que é o Urbano Norte,
Seja bem-vindo. Muito obrigado, Luciano. É uma honra estar aqui. Espero que vocês curtam. A gente vai falar muito aqui sobre empreendedorismo, falar um pouco da Urbano Norte. Espero realmente que vocês gostem. Certeza. Tobias, diga para mim, conta um pouco da tua trajetória, talvez um pouquinho da sua origem familiar, você é natural da onde, e enfim, para a gente conhecer um pouco mais. Show. Cara, eu sou aqui do Pará mesmo. Eu nasci em Irituia, você já ouviu falar? Não. Do lado lá de do lado de Belém, por ali. Fui para Rondônia com 7 anos e voltei para cá, para o Pará, com 23, para cá para Santarém, para abrir a Urbano Norte. Minha mãe mora aqui no Pará, meu pai mora lá em Rondônia, né? Então eu me considero eu sou paraense de nascença, mas me considero mais de Rondônia, rondoniense, porque fui criado lá. Então nem tenho sotaque paraense também, e o pessoal fala que eu sou meio sem sotaque. De onde tu é que tu é sem sotaque? É porque é muita mistura de muitos lugares e acaba que a gente não tem um sotaque específico. Mas é isso. Tenho 33 anos, sou pai da Ellie e do Lucas, minha filhinha tem 8 dias hoje. Uau, que legal. Sou casado com a Lívia Pantoja. E, cara, é isso. Eu sou administrador da Urbano Norte aqui de Santarém, sócio. Tenho mais um sócio que chama Eusébio Martins. Um cara muito gente fina, me ajudou muito. E vim para Santarém em 2018, abrir o Urbano. Legal. E, assim, você estava me contando um pouco aí nos bastidores, né? Como surgiu a ideia, o projeto de trazer para Santarém, a Urbano Norte, e penso que naquela época Santarém não tinha nenhum aplicativo de mobilidade funcionando. Acredito que até culturalmente, para a população entender, né? Assim, não que não soubesse, eu creio que todo mundo já sabia, porque todo mundo já ouvia falar sobre Uber e outros aplicativos que tinha pelo Brasil. Mas de frente você ouvir falar e você usar, pegar teu celular, baixar um aplicativo e acreditar que você vai chamar um carro que vai te atender onde você estiver. Quais foram os principais desafios da sua chegada com a ideia e implantação aqui em Santarém, então? Cara, então, eu tinha uma loja de roupa em Porto Velho, aí a loja quebrou, né, com falta de experiência, administração e tal. E aí eu fiquei sabendo que estavam financiando veículos 100%, eu não tinha dinheiro mesmo para comprar, e fui lá e consegui financiar um veículo 100%, na época na Hyundai. E fui rodar de aplicativo na Urbano Norte, né, que eu sou franqueado, né. A Urbano Norte surgiu em Porto Velho, em 2017, tinha mais ou menos um ano quando eu comecei a rodar lá, e já era o principal aplicativo de lá, desbancou a Uber, desbancou a 99, e já era o principal aplicativo na época. E então, peguei esse carrinho ali depois de 4 meses que estava rodando na Urbano, estava indo bem, né? Tirava um valor ali legal. Estava conseguindo pagar? Sim, conseguia pagar o carro, conseguia pagar minhas contas, sobrava uma grana, era bem tranquilo. É um serviço tranquilo, né? O serviço de aplicativo, só abrindo parênteses, ele é um pouco desvalorizado, mas é um serviço muito tranquilo e dá uma renda boa para os parceiros. Enfim. E aí, quando eu estava mais ou menos com 4 meses, saindo da igreja, um abençoado bateu no meu veículo. Aí eu tive que ficar parado até que arrumasse. Graças a Deus ele tinha seguro, o seguro dele cobriu tudo. Mas demora. Demora. E aí demorou em média de 15 a 25 dias por aí. E nesse período eu peguei um livro para ler, que se chama Pai Rico, Pai Pobre. E nesse livro me deu um insight. Uma partezinha falava assim: todo lugar que você anda tem oportunidade, treine seus olhos para ver essas oportunidades. E eu fiquei com aquilo na cabeça e aí quando eu peguei o carro, eu ficava andando e pensando, cara, onde que eu vou conseguir empreender, né? Porque eu queria empreender, não que seja ruim ser motorista, mas eu não queria ser motorista a minha vida toda, eu sempre tive o sonho de ser empresário. E eu fiquei pensando, pesquisando e olhando e passava, e até que surgiu a ideia, cara, por que não abrir uma franquia? Fiquei sabendo que estavam vendendo franquias, né, da Urbano, por que não abrir uma franquia? E aí eu fiquei entre Santarém e Macapá. Pesquisei lugares grandes. Macapá era na época mais ou menos do tamanho de Porto Velho, assim, era parecido, então pode ser que dê certo. E Santarém porque eu tinha uma namorada que a família dela era daqui, ela morava lá, mas a família dela era daqui. E aí eu fiquei, né, em dúvida entre essas duas. E aí eu fui pesquisar e vi que a Uber tinha vindo para cá em 2017, mas os taxistas tinham feito a Uber pegar o beco, tinham conseguido expulsar os caras do hotel. Impressionante, conseguiram uma
multinacional. Fecharam o hotel, porque sempre a Uber, quando ela vinha abrir, ela mandava 2 funcionários, né? E aí só que eles cercaram o hotel e ameaçaram os caras, pegaram o beco. E vim em 2000 e falei, cara, é Santarém. Vim para Santarém, foi profetizado que era para cá, que era para eu vir, ia dar certo. E eu vim. A gente abriu aqui, eu cheguei aqui em outubro, a gente abriu em novembro de 2018, dia 27 de novembro. Dia 27 de dezembro de 2018, a gente fez uma campanha meio grande ali no shopping, no Paraíso. E aí os taxistas ficaram putos com a gente e tal. Eles foram lá e fecharam 2 veículos nossos e a SMT acatou e acabou levando esses veículos para a Secretaria de Transporte, apreendendo esses veículos. E aí, no outro dia foi um agente da secretaria lá, que vocês têm que fechar o aplicativo de vocês, até que saia uma regulamentação e tal. Já tem uma regulamentação em trâmite, mas não tem as diretrizes, mas vocês precisam. E eu falei, cara, a gente pode até fazer isso, mas quanto tempo demora? Ele falou assim, cara, no máximo 1 mês, isso aí já tá normal de novo. Eu falei, então beleza. Fui lá e inativei todos os meus cadastros, né? Tirei todos os motoristas da rua. A gente estava com 27 carros já ativos. Estava indo bem o aplicativo. E eu estava contando com esse dinheiro para receber dia 1º de janeiro, que era o dinheiro que ia girar, que o meu dinheiro já tinha acabado. E acabou que com isso ninguém me pagou, né? Como é que o cara vai pagar para não ficar rodando na plataforma? Era mensalidade. Ainda é mensalidade. A gente é diferente nisso, das outras plataformas. Depois eu vou querer saber como é que isso. Aí acabou que não recebemos, eu estava sem dinheiro, aí começou aquela luta. Cara, aí eu liguei pro meu sócio não estava aqui. É o Eusébio, foi o sócio que bancou, né? A entrada do aplicativo. O valor para colocar em mídia, eu falei, mano, aconteceu isso, aquilo, expliquei a situação para ele. Aí eu falei, a gente vai ter que manter aqui um tempo. E aí nesse período ele mandava um dinheiro para me mantendo, aí advogado, tive que ir vendendo, eu tinha 50% da minha parte do aplicativo, aí fui vendendo minha parte também do aplicativo para poder pagar advogado. Eu sei que mesmo sem estar rodando, sem nada, eu conseguia vender. Baratinho, mas vendia. Eu cheguei a ter 30% só da minha empresa. Aí sei que foi março, mais ou menos 17 de março de 2019, a gente pôde voltar a rodar. Só que as diretrizes da prefeitura ficou muito ruim para a gente rodar. Aí acabou que a gente conseguiu colocar só 3 carros. E não estava funcionando, cara. 3 carros, o pessoal pedia, não tinha. E o pessoal também já tinha desacreditado de que ia voltar a prestar o aplicativo, né? Porque, 4 meses praticamente sem funcionar. E aí fui lá, vendi mais uma porcentagem da empresa para colocar em mídia. Aí nesse período a gente conseguiu melhorar a lei. Aí de 3 veículos já foi para 17, se não me engano. E aí colocamos esses carros e colocamos mais um valor em mídia. Aí o pessoal realmente voltou e começou a pedir. E foi crescendo. E depois que passou dos 50 carros, aí só teve um crescimento exponencial. E graças a Deus, na época da pandemia a gente estava com 400 veículos. Uau! A gente já estava com 400 carros. Surgiu a pandemia, aí eu falei, cara, pessoal, quem tem emprego fixo aí, que vai continuar recebendo, inativa da plataforma, porque a gente não podia só chegar e, tem que inativar uma galera e tal. Inativa aí para dar uma grana melhor pro pessoal, porque tá tendo menos corridas e tal. Eu acho que ficamos com 100 e poucos carros, né? A gente baixou o valor da mensalidade, deixamos ali, eu acho que era R$100 na época, e tiramos um bocado de veículo para o pessoal ir se mantendo, né? Quem só tinha esse trabalho. E funcionou, graças a Deus. E impressionante que depois que voltou da pandemia, deu um boom, assim, um negócio fora do normal, cara. A gente foi para 800 veículos ali, de 2, 3 mil corridas por dia, foi para 8, 10 mil corridas por dia. Muito, muito rápido, assim, que a gente nem imaginava. Mas a gente foi conseguindo colocar veículos e conseguindo atender a demanda da galera. E tu perguntou os principais desafios, né? Cara, foi os taxistas mesmo, assim, o principal desafio. e real e físico, né? Cara, eles eram... até hoje eles ainda são muito chatos.
A gente às vezes faz alguma mídia, eles vão lá comentar algumas coisas ainda tem picuinha em alguns pontos. Só que as plataformas, com o passar do tempo, acabaram também atendendo os taxistas, né? A 99 tem. Não sei se a Urbano tem. A gente não coloca. Acho que o Uber também tem agora, não sei. A gente não coloca hoje em dia taxista, só na moto, tem moto que é mototaxista, mas no carro a gente acabou não colocando, porque na época a legislação do município não permitia e a gente manteve isso, entende? Perdão. Agora, essa resistência, pelo que eu lembro, eu acho que foi em todas as cidades, cara. Todas. No Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem uma tradição de táxi muito forte, principalmente na capital, que são os táxis amarelos. Agora mudou, tem outras cooperativas, mas o Rio de Janeiro tinha aquela tradição do táxi amarelo com uma faixa azul assim do lado, né? Principalmente as cooperativas de aeroportos e tal. Então eu lembro que era uma confusão, que o pessoal brigava de se agredir mesmo, assim, fisicamente. Em Porto Velho, quando surgiu a Uber, cara, teve um carro, o primeiro carro da Uber, assim, o pessoal fala, esse foi o primeiro carro. Cara, os caras quebraram o carro todinho, tipo, amassaram o carro. Aqui não chegou a acontecer, graças a Deus. Mas amassaram o carro de paulada, os 4 taxistas fecharam o cara e paulada no carro e tal. Mas não adianta, né, mano? Não adianta. Porque não é uma coisa assim que é eu, Tobias, que quer, é a população que quer. Então, quando a população quer, não adianta, não tem como pararem, sabe? Não tem como, assim, resistir o avanço tecnológico. Não tem como, ainda mais quando você melhora preço, melhora o atendimento. Cara, você não tem como combater isso. Sim, eu sempre falo que os taxistas eles não perderam pra gente, ou não perderam pra Uber, eles perderam pra eles mesmos, porque era caro, um atendimento que era ruim. Às vezes o atendimento era aquela coisa muito grosseira, né? Porque só tinha eles, né? Era uma... Não estou falando que isso é uma regra geral dos taxistas, eu conheço muito taxista, e tenho amigos, inclusive, que são super educado, né? Tem uma outra. Mas você falou uma regra geral, né? Por não ter concorrência, né? Em todo canto tem pessoas boas e pessoas ruins. Né? E o taxista ele se mantém o mercado ele só muda um pouco, mas tem público para todo mundo. Continuam tendo taxistas, continuam tendo mototaxistas, né? O aplicativo ele só dá mais um conforto ali para a pessoa. Estamos de volta, mais um bloco agora. Você que está acompanhando agora, você assistiu no primeiro bloco, né, um compilado de algumas entrevistas que nós tivemos no ano de 2025 e agora você vai continuar com o segundo bloco. Eu quero aproveitar e agradecer aqui os nossos parceiros, né, comerciais que estiveram conosco durante o ano de 2025 e eu sei que 2026 também vai ser um grande ano para todos nós, um grande ano de oportunidades. E eu quero incentivar você também, né? Continue nos acompanhando no programa NW, no YouTube, na TV Amazônia. Siga-nos nas nossas redes sociais, @TV Amazônia, porque sempre temos um conteúdo muito interessante aqui para você. Agora vamos acompanhar o nosso segundo bloco. E hoje nós estamos com o nosso convidado, que é o Sidmar, ele é chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, aqui em Santarém, região. Ele vai explicar mais essa abrangência e complexidade, mas Sidmar, seja bem-vindo. Daqui a pouco você acerta as informações para todo mundo entender. Bom, eu agradeço, né, o convite, né, para a gente é uma honra, a Polícia Rodoviária Federal, então sempre que a gente é convidado, a gente fica muito feliz, né, de ter ser lembrado e falar um pouco, né, da instituição, falar um pouco do trabalho que a gente realiza aqui na região, que é de suma importância, né, não só para a segurança pública das pessoas que transitam aqui na nossa região, como também o trânsito, propriamente dito, né, e a Polícia Rodoviária Federal desenvolve esse papel aí muito importante aí nessa nossa região, integrado com diversos órgãos e é um trabalho aí que a gente fica muito feliz em realizar. Diga para nós aqui como foi a tua trajetória, né, a gente conversou um pouquinho nos bastidores ali, a tua trajetória para chegar onde você está hoje, profissionalmente, considerando que eu creio que seja um dos concursos mais desejados, né, pelos concurseiros, pelas pessoas que têm esse sonho da parte da segurança e também de uma profissão que dá uma condição boa, né, e muito respeitada, inclusive. Bom, é interessante isso aí, porque a Polícia Rodoviária Federal era um sonho, né, que eu tinha
quando mais jovem, e eu comecei nas Forças Armadas, né, no Exército. Então passei 7 anos no Exército, e quando eu saí do Exército eu gostava muito do que eu fazia no Exército. E aí eu sempre procurei assim, eu quero fazer alguma coisa ali parecido com aquilo que eu fazia ali nas Forças Armadas, né? E eu comecei a olhar para a Polícia Rodoviária Federal e ver que aquilo era um sonho que era possível ser realizado, né? E falando, né, com vocês no bastidor, eu até falei que muitas das pessoas, elas perguntam para a gente como é que é essa trajetória toda para você conseguir chegar, né? E na primeira vez que eu tentei a Polícia Rodoviária Federal, foi em 2002, e eu tive assim uma frustração muito grande, porque eu não estava preparado para aquele momento, né? Tinha acabado de terminar a faculdade, e interessante que o último colocado fez 80 pontos, e eu fiz 39. E se eu somasse o dobro de pontuação, eu não chegava nem no último colocado. Eu cheguei, voltei para casa e eu sei, aqueles caras são alienígenas ali. Para chegar naquele nível de pontuação ali, eu me considerava um cara inteligente, né, e estudioso e tudo mais. E aquilo foi uma frustração muito grande. Eu creio que muitas das pessoas que tentam concursos assim, nesse nível, Receita Federal, Polícia Federal, Ministério Público Federal, acabam se frustrando quando não estão preparados. E eles acham que eles não têm a capacidade de chegar lá. Foi aí que eu conheci outras pessoas, né? E essas pessoas, elas começaram a me encaminhar para um outro raciocínio, que era você se preparar de forma profissional para um concurso. E aí eu comecei a dedicar bastante tempo ali da minha vida para conseguir realizar esse sonho, né? E aí eu não fui mais mirar naqueles concursos lá em cima, eu comecei a mirar em concursos aqui a nível local, depois a nível de estado, e depois eu comecei a ter sucesso nos federais. Então são trajetórias que a gente começa a seguir e estratégias que a gente consegue também lograr êxito, né, e aplicar, né? E eu falo muito isso para as pessoas. Que o teu sucesso ele é proporcional ao teu sacrifício. Então, sempre que me perguntam, eu falo muito dessa questão. E ao sair do Exército, eu passei uma temporada na Defensoria Pública. Comecei a trabalhar na minha formação. Formei em Ciência da Computação. Olha aí. Muitas pessoas pensam que eu sou formado em Direito, mas eu não sou. Sou de formação. Você falou com Defensoria Pública. Isso. Eu tive o convite para trabalhar como chefe da informática na Defensoria Pública, porque eu tinha um professor, na minha época da faculdade, que estava indo fazer um doutorado em Florianópolis, e aí ele viu que eu estava me formando e viu o potencial em mim naquele momento e me convidou para me assumir o lugar dele. E eu acabei fazendo ali uma contratação junto à Defensoria Pública e passei ali um período ali de um pouco mais de 5 anos na instituição. Bom período. Bom período. E nesse período eu aproveitei para começar a me preparar, né, para concurso, e aí eu tive uma oportunidade também de trabalhar no IBAMA. Fiz o concurso do IBGE, passei no concurso do IBGE, fiz o concurso do Detran, passei no concurso do Detran, e foi dessa forma que eu fui aumentando ali o nível de leque para poder chegar ali nos concursos a nível federais, né? Passei no INSS, passei na SEDUC, passei na Depará, passei em diversos outros concursos a nível estadual e municipal também. E aí quando chegou em 2009, né, eu tive a oportunidade de fazer o concurso da Polícia Rodoviária Federal, e aí eu tive o sucesso ali de conseguir uma das vagas, eram 30 vagas para o estado do Amazonas, para você ter uma ideia, e eu consegui uma dessas vagas aí. Fui fazer o curso de formação no estado de Goiás, em Goiânia, passei um período lá no estado de Goiás, e depois, posteriormente, eu fui para o estado do Amazonas. Quando foi por volta ali do final de 2015, eu recebi o convite para vir para Santarém. E aí acabei assumindo a delegacia da Polícia Rodoviária Federal aqui em Santarém, e até hoje a gente realiza esse trabalho aqui na nossa região, né, integrado com as demais forças policiais. Isso é uma doutrina que nós trouxemos de outros locais, e foi palco também de uma defesa, de uma especialização que eu fiz em ciências policiais, que é essa questão do trabalho integrado e conjunto, que traz resultados para a sociedade. Ou seja, antes você tinha diversas instituições trabalhando de formas isoladas, né, cada uma querendo aparecer um pouco mais do que a outra, e a gente começou a trazer essa doutrina ali de trabalhar de forma conjunta e integrada, de forma que todos são iguais e nivelados ali, para que a gente consiga levar realmente um objetivo maior para a sociedade. Como funciona essa iniciativa? Partiu de vocês, instituição PRF, na sua gestão, como chefe de delegacia, ou precisa de instâncias políticas para fazer essa integração? Como é que fomentou isso? Bom, é interessante que por volta ali de 2016 a gente começou a fazer algumas reuniões com o comando regional da Polícia Militar, né? Na ocasião era comandado pelo Coronel Tomaso.
E aí a gente começou a fazer algumas ações no município de Santarém. E essas ações a gente chamava de Caravana da Segurança Pública. E aí a gente levava diversos órgãos, levava a Polícia Federal, levava a Polícia Rodoviária Federal, levava a Polícia Civil, a Polícia Militar, Detran, diversos órgãos, de forma que quando você chegava a um ponto da cidade que estava tendo algum tipo de evento, todas essas instituições, dentro de cada atribuição sua, ela realizava ali o seu papel. E aí nós tivemos ali um sucesso de, através dos nossos sistemas móveis, que nós chamamos de consulta, de identificar pessoas com mandato de prisão em aberto, pessoas ali que eram pessoas que estavam foragidas da justiça, e aí a gente conseguiu ali, de forma integrada, a fazer esse trabalho que culminou ali num sucesso naquele período, e a partir daí, Santarém tornou-se ali um diferencial de outros estados, por exemplo, que não tem essa integração tão latente como nós temos aqui na região de Santarém. Só voltando um pouquinho, ele estava falando sobre o concurso, estava lembrando, a gente precisa ter um patrocinador de concurso aqui, de escola, de preparatória de concurso, porque o senhor está falando muito sobre essa evolução sendo os concursos, preparação. Trouxemos o Dr. Cláudio aqui, né? O senhor conhece, também tem uma história incrível. Trouxemos a Tamires, né, que trabalha na defensoria, né, do Amapá, né? Acho que é isso, né? Procuradoria, que também é uma menina daqui, que ela também é concurseira e ela é jovenzinha, mas está crescendo, né, pelos concursos, né? A gente precisa de ter um patrocínio aqui, porque o assunto é muito forte. Tem muita gente que não fez concurso agora. Vai providenciar, gente. Viu, Adilson? Vai lá. Porque ele é professor sou professor do de curso de preparatório. O Cláudio dá aula no mesmo lugar. Não vou falar o nome aqui, porque não tem como cobrar deles ainda. Verdade. Mas o que eu falar é interessante isso, porque eu gosto muito. A PRF é fantástica, é uma carreira hoje, assim, é uma das. Dentro da perspectiva das carreiras policiais, é uma que os nossos alunos mais almejam, né? Juntamente com as demais, né? Polícia Civil, Polícia, a própria Polícia Federal, mas eu acho que o fato também da Polícia Rodoviária Federal, você não precisar ter a formação em Direito, né? Ajuda bastante também. Abre o leque, né? Abre um leque maior, né? E tudo mais. Nós estamos vendo aqui o exemplo do Sidmar. Mas o que eu acho muito interessante é que, especialmente aqui em Santarém, com o fato da nossa longa extensão, né, que o senhor falou da circunscrição, e da nossa capilaridade de outros meios, especialmente considerar o meio fluvial, né, essa integração se tornou muito mais importante. Às vezes as pessoas não entendem, mas aprenderam droga lá no Rio, não sei das quantas, mas a Polícia Rodoviária estava no meio. Foi, cara, porque tem caminhos que vai precisar chegar lá, que vai envolver a rodoviária. É integrado o trabalho, é muito fantástico isso. E nós, infelizmente, somos rota do tráfico, né? E esse trabalho hoje tem sido, assim, um dos expoentes, né? Assim, que vocês têm tido esse sucesso até de fazer muitas apreensões, não é isso? Você pode falar um pouco? Posso sim. É interessante que a Polícia Rodoviária Federal começou a fazer esse trabalho, né, de apreensão de muito entorpecente. Para você ter uma ideia, nos últimos 6 anos, já ultrapassa 6 toneladas de entorpecente apreendido pela Polícia Rodoviária Federal aqui na nossa região, né? E algo também que é curioso, essa delegacia de Santarém, ela é a maior circunscrição do Brasil em termos de competência, de extensão da Polícia Rodoviária Federal. Nós somos pequenos aqui no município de Santarém, porém a nossa extensão ela é a maior do Brasil. Então eu consigo fazer trabalhos ali na fronteira do Mato Grosso, na fronteira do Amazonas, né, na fronteira também lá do Suriname. Tudo isso é responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal. E um fato muito interessante é que, apesar de ter o nome Polícia Rodoviária Federal, que é rodoviária, né, a gente fica preso às autuações de trânsito e às questões de fiscalização do trânsito na rodovia. Porém, para qualquer atividade criminal ou atividade ali que requer a participação da Polícia Rodoviária Federal, a gente faz em qualquer local, independente de ser rodovia ou não. Há exemplo de ações como apoio ao trabalho escravo, com o Ministério Público do Trabalho. Então, a gente não se prende à rodovia. Então, a gente vai fazer ações conjuntas, não só com a Força Nacional, com
o Ministério Público do Trabalho, com a Polícia Federal, com a Polícia Militar, em áreas que estão fora da nossa rodovia. E aí, muitas das vezes, as pessoas se deparam e falam assim, mas o que a Polícia Rodoviária Federal está fazendo fora da BR? É porque a gente fica fixo na BR para atividades de fiscalização do trânsito. Porém, atividades criminais que envolvam ali o interesse da União, né, área de interesse da União, a Polícia Rodoviária Federal fica à disposição do governo federal para atender ali esses órgãos, esse órgão de segurança pública, as Forças Armadas, como muitas das vezes a gente já foi solicitado. E é um trabalho que a sociedade tem que entender. Aí vocês entram como apoio nesses casos. Aí a gente entra como apoio, né? Isso, a gente dá segurança pública. Por exemplo, temos diversas ações que o IBAMA ele não tem condição de prover a própria segurança dele. E aí ele aciona o Ministério da Justiça em Brasília e solicita o apoio da Polícia Rodoviária Federal para que ela possa fazer ali a escolta desses servidores, para que eles possam realizar o trabalho que eles realizam. O ICMBio, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, nós já tivemos aí situações de incursões que nós tivemos que atravessar o rio para dar segurança a procuradores do Ministério Público do Federal, né, no sentido dele realizar a audiência, realizar ali o trabalho que é de prática deles. Seja bem-vindo, pastor Les. É uma honra ter o senhor nesta mesa, na nossa cidade e aqui no programa ANW. Obrigado. It's my pleasure. Muito prazer. É o meu prazer. Então, eu queria que o senhor se apresentasse melhor do que eu fiz a respeito da missão que vocês estão aqui no Brasil atualmente e também sobre a igreja que o senhor pastoreia lá no Texas, nos Estados Unidos. Yes, so my name is Les Cody. Então meu nome é Les Cody. Les Cody. Les Cody. Em português. Em português. No Brasil, Les Cody. And I have a beautiful wife and 5 children. E eu tenho uma esposa linda e 5 filhos. And we're from just outside of Dallas, Texas, in a little town called Waco. E nós moramos numa cidade perto de Dallas, no Texas, uma cidade chamada Waco. And we are part of Mercy Culture Church. E nós somos parte da igreja Mercy Culture, ou Cultura de Misericórdia. And we have campuses all over the state of Texas. E nós temos campos por todo o Texas. And God is moving in Texas in mighty ways. E Deus tem se movido no Texas de uma forma maravilhosa. Nesses dias que a gente pôde ouvi-lo aqui em Santarém, nós percebemos assim, um peso sobre a sua vida no tema de falar com ousadia e confrontar temas anticristãos têm se levantado atualmente na sociedade. Como surgiu isso no seu coração? It started when I began to see some forces in our government in the United States. Começou quando eu comecei a ver umas forças no governo dos Estados Unidos. Come against Christian values. Contra os valores cristãos. And governmental forces start to try to silence Christians from speaking out. E as forças do governo começaram a tentar silenciar os cristãos. It started around 2008 was when I really began to notice it more. Começou lá em 2008, foi quando eu comecei a prestar mais atenção. Around the debate on gay marriage. Contra o debate do casamento gay. And when you, as a Christian, if you disagreed with that, e como cristão, se você não concordar com isso, they would call us haters. Eles iriam chamar a gente de pessoas odiosas. Accuse us of hate speech. Iam acusar a gente de discurso de ódio. And then try to silence us. E estavam tentando nos silenciar. And it's just gotten worse and worse over the years. E só ficou pior e pior a cada ano. When we went through COVID. Quando nós passamos pelo Covid. They shut down the churches in our nation. Eles fecharam as igrejas na nossa nação. But they kept open liquor stores and strip clubs. Mas ficou aberto as lojas de bebida e strip club. And told us that we couldn't meet. E falaram que a gente não podia se encontrar. And that if we fought them, e se a gente lutasse contra eles, they could put us in jail. Eles poderiam nos prender. And so I just became more and more bold. Então eu me tornei mais e mais ousado. And decided that we have to speak out. E decidi que a gente tem que se pronunciar. That if we don't speak out now, e se a gente não se pronunciar agora, they will take away our right to speak out in the future. Eles vão tirar o nosso direito de se pronunciar no futuro. And across the world we're seeing this attack. E ao redor do mundo nós estamos vendo esse ataque. It's truly an attack against Western civilization. É realmente um ataque contra os cidadãos ocidentais.
And it is attack against free speech É um ataque contra o discurso livre and our freedom of religion. e a nossa liberdade de religião. It's a Marxist ideology. É uma ideologia marxista, It's communism. é comunismo, And they want to silence our voices. e eles querem silenciar as nossas vozes. And as spiritual believers, E como cristãos, as spiritual leaders, líderes cristãos, we must speak out. nós temos que nos pronunciar. If we remain silent, they will win. Se nós nos mantermos em silêncio, eles vão ganhar. So I feel like I don't really have a choice Então eu senti que eu não tinha uma escolha, except to be bold. exceto ser ousado. Contigo, amigo. Na verdade, eu queria saber como foi essa. O senhor falou sobre o processo para vir para o Brasil, né, no domingo, Sunday, no culto. Ele falou a respeito de que ele passou muito tempo orando pelo Brasil e que Deus abriu as portas. Como está sendo isso para ele? Incrível. It's been really beautiful. Tem sido algo muito lindo. I'm so grateful to be in this beautiful nation. Eu sou tão grato por estar nessa nação linda. I've been praying for Brazil for 15 years. Eu tenho orado pelo Brasil há 15 anos. The Lord dropped a burden on my heart for Brazil. O Senhor colocou um peso no meu coração pelo Brasil. And I've just been praying. E eu só estive orando. I love the Brazilian people. Eu amo os brasileiros. Eu te amo português. Amo português. Yeah, amo português. I'm learning Portuguese. Eu tô aprendendo português. And I love Brazilian food. Eu amo a comida brasileira. But more importantly, just what the Lord has for this nation. Mas mais importante, o que o Senhor tem por essa nação. And so my time here has been incredible. Então meu tempo aqui tem sido incrível. I've fallen in love with Brazil even more. Eu me apaixonei ainda mais pelo Brasil. And I'm excited for what the future holds for this nation. E eu tô animado pelo que o futuro aguarda essa nação. Revival isn't coming to Brazil, revival is in Brazil. O avivamento não está vindo para o Brasil, mas o avivamento já está no Brasil. Glória a Deus. Les, sobre o primeiro tema ainda, a questão desse confronto ideológico que temos, como você como pastor, e como nós pastores e os cristãos, eles podem confrontar essas ideologias e ainda assim atrair as pessoas para o cristianismo, a relação entre verdade e amor. So love is not silence. Então o amor não é silêncio. It isn't loving to watch somebody take a path to destruction Não é amor ver alguém caminhando à destruição and remain quiet about e it. continuar em silêncio por isso. And when our country, our nations are heading down the path of E destruction, quando a nossa nação, o nosso país está caminhando para um caminho de destruição, we have a responsibility to speak up. nós temos a responsabilidade de nos pronunciarmos. And our job is to speak the truth, E o nosso trabalho é falar a verdade, to preach the good news of the gospel de of Jesus, pregar as boas novas do Evangelho de Jesus, to tell the truth of the Word of God, de falar a verdade sobre a palavra de Deus. and then it's God's job to build His church. E é o trabalho de Deus construir a sua igreja. Jesus builds the church. Jesus constrói a sua igreja. We obey Him. Então nós obedecemos Ele. So when we get too caught up in trying to attract people, Então quando a gente fica preso em atrair as pessoas, then we will compromise the truth. então nós vamos comprometer a verdade. And it's a great lie of the enemy E é uma mentira muito grande do inimigo, that tells us if we speak the truth, people won't come. que fala que se a gente falar a verdade, as pessoas não vão vir. But the opposite is true. Mas o oposto é a verdade. People are longing for truth. As pessoas estão ansiando pela verdade. They know that much of what they're hearing is insanity, Elas sabem que muito daquilo que elas estão ouvindo é insanidade. and they are looking for somebody to say that's not true. E elas estão procurando por alguém que vai falar que isso não é verdade. Sim. Quando o senhor tá falando o tempo todo, veio forte aqui um pensamento como aquele momento dos três na fornalha, né? Daquela posição de que, não, se quiser matar a gente, beleza, mas a gente não vai se curvar, né? A esse som, né? E eles tinham
convicção. E é muito interessante essa junção de que essa fé, de que o nosso papel é falar, é obedecer. I'm speaking on that this afternoon Ele falou que ele vai falar sobre esse assunto hoje à tarde, at Paz Church. lá na Paz. That Shadrach, Meshach, and Abednego Sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, refused to bow down. que se recusaram a se ajoelhar. And that's really the season that we're in today. E esse é o tempo que a gente está hoje. It isn't that we are changing. Não é que a gente está mudando. As Christians, we haven't changed what we believe for 2,000 years. Como cristãos, a gente não mudou o que a gente acredita por 2000 anos. The Bible is true. A Bíblia é verdade. Let every man be a liar. Deixa todo mundo ser mentiroso. The world is O changing, mundo está mudando and we are refusing to bow. e nós estamos nos recusando a nos ajoelharmos. That isn't unkind. Isso não é não ser bom. That isn't unloving. Isso não é não ser amável. It's standing for the truth É ficar firme na verdade and refusing to bow down to the culture. e se recusar a se ajoelhar perante a cultura. Caso ele já tenha assim passado por uma questão difícil, por ele confrontar esses temas, se ele pudesse nos contar pelo menos uma situação que ele teve que enfrentar de fato por ter pessoas que se opuseram a esse tipo de pregação que ele faz. You know, fortunately, Infelizmente. in the United States, I still have the right to speak up. Não, felizmente, nos Estados Unidos eu ainda tenho o direito de falar, de me pronunciar. And so from our government, there hasn't been persecution to me. Então, do nosso governo, ainda não passei por perseguição. We've certainly seen the city governments do things to our church, Mas nós já vimos o governo da cidade fazer coisas na nossa igreja. make it difficult for us to get building permits, Tornar difícil a gente conseguir permissão para os prédios, construction projects, construção, projetos de construção. slow things down. E vão fazendo as coisas serem mais devagar. And then online on social media, E aí na rede social there's a lot of hate. tem muito ódio. And so people will send pictures of, one time someone sent me a picture of my children. Então, sua rede social já teve algum... ele falou que na rede social dele uma vez uma pessoa mandou foto da família dele. Yeah. And so there are things like that happen regularly. Então tem coisas assim que acontecem regularmente. It's a small price to pay. Mas é um preço pequeno a se pagar. And what I have found O que eu achei is that when you experience that, speak louder. Quando você passa por isso, você deve falar mais alto. So when the city tried to prevent us from getting building permits, Então quando a cidade tentou prevenir, parar a gente de ter as permissões, we made videos, nós fizemos vídeos, social media posts, posts na rede social, told the whole world, contamos para o mundo todo. and they had to let us get E aí our eles tiveram permits. que deixar a gente conseguir as permissões. We've had witches target our church. Nós já tivemos feiticeiras que colocaram a nossa igreja como alvo. One day we showed up for worship practice, Uma vez a gente apareceu para fazer o ensaio do louvor and a witch coven had put an altar in front of our church, e feiticeiros tinham colocado um altar na frente da nossa igreja. and they sacrificed a pig. E eles sacrificaram um porco. I said, "We're Texans. E nós somos texanos. We love churrasco. A gente ama churrasco. No problema." Não tem problema. Com muita honra, quero apresentar o pastor Chris Donald. Está conosco em Santarém por esses dias e não podemos perder a oportunidade de ter aqui no programa. E quero dar as boas-vindas a ele e agradecer por ter atendido o nosso convite. It's an honor to be here. É um prazer estar aqui. We feel so blessed. Nós nos sentimos tão abençoados. Como vocês estão percebendo a experiência aqui no Brasil, especialmente na Amazônia e em Santarém? It's my first time here in this city, É a minha primeira vez aqui em Santarém and it has been, I would say, very marking e tem sido uma experiência muito marcante. to see what God has done in 43 years Ver of o que- obedience. Ver o que Deus tem feito em 43 anos de obediência. We talk all the time about discipling nations. O tempo todo nós falamos sobre discipular as nações. We say if you disciple individuals, Nós falamos se você discipula indivíduos that leads to cities, que levam a cidades and then cities lead to nations. e isso leva às nações. And we've been saying this for years. E nós falamos sobre isso há anos. And I've seen it more clearly here with Paz Church than anywhere else in the world. E eu vi isso claramente aqui na Paz Church mais do que em qualquer outro lugar do mundo. So I love sports, Então eu amo esporte.
And I like watching, you know, football, basketball. Eu gosto de assistir futebol, basquete. And you know, when you get to watch your favorite team, E sabe quando você vai assistir o seu filme, o seu time preferido? I feel like Paz is my favorite sports team. Eu sinto que a Paz é o meu time preferido. And I'm seeing all of these people that I just look up to, and so I've learned so much. E eu tô vendo todas essas pessoas que eu admiro tanto e eu amo isso muito. Eu fiquei muito curioso, e eu não sei se a gente vai ter tempo para isso, mas como foi o seu encontro com Jesus? So when I was 18 years old, Então, quando eu tinha 18 anos, I grew up in the church, eu cresci na igreja, but I didn't know God personally. mas eu não conhecia Deus pessoalmente. So I knew information about God. Então, eu conhecia informações sobre Deus. Again, to give a sports analogy, Então, de novo com a analogia dos esportes. you know, like there's a guy named LeBron James. Então, tem um cara que é chamado LeBron James. There's many people that know information about him. Tem muitas pessoas que sabem informações sobre ele. Right? He played for Cleveland, Que ele Miami. jogou pra Miami, o Cleveland, Lakers. os Lakers. He was number 6, number 23. Ele era o número 6, o número 23. They know all of these facts E todos about him, esses fatos sobre ele. but they've never met him. Mas eles nunca conheceram ele. And this is many people with God. Isso é muito a realidade de muitas pessoas com Deus. And this is me. This was me at 18. Isso era eu quando eu tinha 18 anos. So I knew information about God, but did not know him personally. Então eu conhecia informações sobre Deus, mas não conhecia ele pessoalmente. So at 18, I'm angry. I'm going to go and hurt somebody. Então quando eu tinha 18 anos eu tava com raiva e eu ia machucar alguém. And my father calms me down and says, why don't you go get a Bible and read it? E o meu pai foi me acalmar e ele falou assim, por que você não pega a sua Bíblia e vai ler? Which I never read the Bible. E eu nunca tinha lido a Bíblia. So I went inside, got the Bible, opened it up, Então eu entrei, peguei a Bíblia e abri ela. and got frustrated, and I closed it. Fiquei frustrado e fechei ela. And when I closed it and put it on the table to leave, E quando eu fechei ela e coloquei na mesa para sair, I went to walk away, and my hand got supernaturally stuck to the Bible. eu ia embora, mas a minha mão ficou presa sobrenaturalmente sobre a Bíblia. My eyes, my mother will tell you, my eyes rolled back in my head, A minha mãe vai falar pra você, os meus olhos viraram and my voice changed, and a demonic spirit spoke out of my voice. e a minha voz mudou e um demônio falou. So they called a pastor. He came to my house. Então eles chamaram um pastor e ele veio na minha casa. If I lived here, they would have called Paz Church. Se eu morasse aqui, eles iam chamar a Paz Church. And they came to my house, and he prayed for me, E ele veio na minha casa e orou por mim. and I was delivered, E eu fui liberto. and I was saved. E eu fui salvo. And then 3 months later, E aí, 3 meses depois, they were telling me about the Holy Spirit eles estavam me falando sobre o Espírito Santo. at this new church I was going to. Numa igreja que eu tava indo. And I was like, I don't know. E eu tava, eu não sei. I thought maybe it was, it was interesting, it was different. Eu pensei que era interessante, diferente. And I went to a conference, and God came on me. E eu fui numa conferência e Deus veio sobre mim. Nobody touched me, nobody laid their hands on me. Ninguém me tocou, ninguém colocou a mão sobre mim. I actually fell over backwards. Eu, na verdade, caí. I began to pray in the Holy Spirit. Eu comecei a orar no Espírito. And I heard God say, you're going to travel the world and preach the E gospel. eu ouvi Deus falando, você vai viajar pelo mundo e pregar o Evangelho. Before that, Antes disso, I would have rather gone to jail eu preferiria ir pra cadeia than be a pastor. do que ser um pastor. I did not want to be in ministry, did not want to be in church. Eu não queria estar no ministério, estar na igreja. So God changed my heart, Então Deus mudou meu coração. gave me a word from Me deu uma God, palavra de Deus. and I've been all over the world. E aí eu já estive por todo mundo. That's my short God encounter. Esse é o meu pequeno encontro com Deus. Antes de eu fazer a pergunta séria que eu tenho que fazer, só uma pergunta Esse é pra gente tirar uma dúvida. Quem foi melhor ou quem é melhor, Michael Jordan ou LeBron James? Who is better, Michael Jordan ou LeBron James? Michael Jordan. Hands down, hands down. LeBron James, if he's watching this, we bless you. Se o LeBron James está assistindo isso, nós te abençoamos. Because I'm sure LeBron James is in Brazil Eu watching tenho this. certeza que o LeBron James está no Brasil assistindo isso. But Michael Jordan. Mas o Michael Jordan. MJ. Bom, eu concordo. Ai. Agora minha pergunta é séria. Em que momento, após essa profecia que você recebeu, você realmente entendeu e começou a se mover
como um evangelista. Yeah, there's a church called Bethel Church Tem uma igreja que se chama Bethel, in Redding, California, lá na Califórnia. and they sent a team to our church, E eles mandaram um time para nossa igreja. just like I came to Paz. Assim como eu vim para Paz. And they talked about a man named Lonnie Frisbee E eles falaram sobre um homem chamado Lonnie Frisbee, from the Jesus movement in the 1970s. daquele movimento do Jesus Movement de 1970. And as they were talking about him, E quando eles estavam falando sobre ele, the preacher was telling stories about Lonnie Frisbee. o pregador estava contando histórias sobre ele. I was looking at the preacher, but I couldn't see him. Eu estava olhando para o pastor, mas eu não conseguia ver ele. You know when you drive down the road and there's steam, like a mirage, steam Sabe on the road? quando você dirige assim na estrada e vê tipo a névoa, né? It looks like, you know, you're driving and there's no water, but it almost looks like water. Parece que você está dirigindo, parece que tem água, mas não tem água. With my eyes, I saw that around the preacher. Com os meus olhos eu via isso ao redor do pastor. I said, Pastor, do you see that? E eu falei, pastor, você vê aquilo? The pastor didn't see it. E o pastor não via. So when he prayed that grace would come on us, Então quando ele orou para que aquela graça viesse sobre nós, I watched it come off of him and it came on to me. eu vi aquilo saindo dele e vindo para mim. And in that moment, E naquele momento, evangelism became like breathing. o evangelismo se tornou como respirar. It was so easy. Era tão fácil. It was like a gift that God just gave me. Era tipo um dom que Deus me deu. I didn't even know what evangelism was. Eu nem sabia o que era evangelismo. I just all of a sudden wanted to tell everybody about Jesus. Só de repente eu queria contar a todo mundo sobre Jesus. And it was very natural. E foi muito natural. Wow. So tonight at church, I'm going to pray for that to come on the church. Então hoje à noite na igreja eu vou orar para que isso venha sobre a igreja. Even at the end of this, we can pray for those listening that will come upon them. E até no final daquela entrevista a gente pode orar sobre aqueles que estão assistindo. Because the Holy Spirit is the great evangelist. Porque o Espírito Santo é o maior evangelista de todos. Not us. Não a gente. So when we're gifted with Him, Então quando nós recebemos ele, it's powerful. é poderoso. Um dos ministérios do Espírito Santo é dar testemunho sobre Cristo. Yes, we say when you're saved, Nós falamos que quando você é salvo, it's Holy Spirit in you for you. é o Espírito Santo em você para você. But then there's a baptism where the Holy Spirit comes on you. E aí tem um batismo quando o Espírito Santo vem sobre você. And it comes on you for others. E vem sobre você para outros. And so we need the church Então nós precisamos que a igreja to be saved que seja salva and to be empowered. e seja empoderada. Sobre empoderar, como fazer isso com a ajuda do Espírito Santo? There's many barriers that people have when it comes to evangelism. Então quando nós falamos sobre evangelismo, tem muitas barreiras que as pessoas têm. Like most people, they want to share their faith. Então muitas pessoas querem compartilhar sua fé, They just don't know how. mas eles não sabem como. And Jesus says that we must deny ourselves daily, E Jesus fala que nós devemos nos negar diariamente, pick up our cross and follow. pegar a nossa cruz e seguir. So it starts with denying self Então começa com negando a si mesmo and getting self out of the way. e tirar você mesmo do caminho. Right? People As pessoas in church, they'll hear God's voice na igreja elas vão ouvir a voz de Deus. and they'll go give a word of encouragement or a prophecy to somebody. E aí eles vão dar uma palavra de encorajamento ou uma profecia para alguém. It's no different at the gym Não é diferente na academia or at the coffee shop. ou numa cafeteria. But the thing is that many Christians all over the world Mas a coisa é que muitos cristãos por todo o mundo have, in a sense, already said no to the voice of God when they're out there. num sentido já falaram não para a voz de Deus quando eles estão fora da igreja. So think about it like a radio station. Então pense como uma estação de rádio. God is speaking all the time, Deus está falando o tempo todo, but people are more tuned in mas as pessoas estão mais ligadas to their voice à voz delas than they are God's voice. do que a voz de Deus. So if we go out in the streets, Então se a gente sair na rua, God is speaking to us about people. Deus está falando com a gente sobre as pessoas. We have to tune into His voice Nós temos que nos sincronizar à voz dele and be willing to step out. e estar dispostos a sair. Let me explain this way. Deixa eu explicar. We all are aware that this country needs Jesus. Todos nós sabemos que esse
país precisa de Jesus. So you have awareness. Então você tem essa percepção. And then most every Christian is willing. E quase todo cristão está disposto. That they're willing, they want to do something. Eles estão dispostos a fazer algo. But being aware and being willing is not enough. Mas perceber isso e estar disposto não é o suficiente. You have to be fearless. Nós precisamos ser ousado. You have to be bold. Você precisa ser corajoso. So we have a church that's aware and willing. Então nós temos uma igreja que tem a percepção de estar disposta. But they lack boldness. Mas falta ousadia. To be obedient when the Holy Spirit speaks. Para ser obediente quando o Espírito Santo fala. And when we're bold. E quando nós somos ousados. That's when we operate in the power of God. É aí que nós operamos no poder de Deus. So I have hundreds of stories. Então eu tenho centenas de histórias. Of God doing things all over the world. De Deus fazendo coisas por todo o mundo. Because I was aware, willing, and fearless. Porque eu estava percebendo, eu estava disposto, mas eu também estava com coragem. So it starts with being obedient. Então começa com sendo obediente. And we oftentimes want to have all of the training. E muitas vezes nós queremos ter todo o treinamento. So we go, well, I'll go when I'm ready. E a gente fala, eu vou quando eu estiver pronto. I'll go but you'll never be ready. Mas você nunca vai estar pronto. Just like you're never ready to get married. Assim como você nunca está pronto para casar. You're never ready to have kids. Você nunca está pronto para ter filhos. It's the same with evangelism. É a mesma coisa com o evangelismo. The more you go, o mais que você vai, the more you grow. O mais você cresce. Eu não sei o autor do livro, mas o Nick Moretti fala muito sobre isso, que orar por cura é muito mais você ter coragem de orar e saber que aquela pessoa pode não ser curada do que você orar, ou seja, oração por cura. Ele fala sobre operar no dom de cura, é muito mais sobre ter coragem de orar sabendo que nada pode acontecer. Take risks. Tem que assumir o risco do que tem essa questão de também no evangelismo. Você vai e o Espírito Santo é um pouco disso. Because if we're not careful, porque se nós não formos cuidadosos, we want the perfect results. Nós queremos os resultados perfeitos. But we can't determine the result. Mas nós não podemos determinar o resultado. So if we're not careful, então se a gente não tem cuidado, we never step out. A gente nunca sai. Because we're fearful. Porque nós temos medo. And why are we fearful? E enquanto nós temos medo, because we're thinking about. Porque nós estamos pensando. And this is interesting. Isso é interessante. We stop ourselves. Nós nos paramos. More than the devil does. Mais do que o diabo nos para. This is why Jesus says. Isso é porque Jesus disse. Deny yourself. Neguem-se a si mesmos. Not deny the devil. Não neguem o diabo. He says deny yourself. Neguem-se a si mesmos. So that is the entrance point to living a kingdom life. Então esse é o ponto de entrada para viver uma vida do reino. And the more that you go, e o mais que você vai, the more you're going to grow. O mais que você cresce. Então, sem mais demoras, nosso convidado hoje, eu vou apresentar algo direto, pode ser, Adilson? Você é um cara... Porque a gente tem uma vinheta aí dos convidados, acho que a gente deixa o editor com vontade para escolher. Mas nosso convidado, com grande honra, foi um pedido que eu fiz para a Heloísa, né, que faz a nossa produção aqui, convidar o Alexandre Chaves, que é presidente da ACES. A ACES é a Associação Comercial e Empresarial de Santarém, do município de Santarém. E o Alexandre hoje é o presidente, já no segundo mandato, né? E nós vamos falar sobre as atividades da ACES e a importância dela em nossa cidade e toda a região. Seja bem-vindo. Perfeito, a honra é minha, viu? A honra é nossa. É a primeira vez que eu venho aqui no programa. Espero ser esse super convidado, né? E contribuir com vocês. Mas eu queria falar um pouco da ACES para o telespectador compreender, né, a dimensão. A ACES é uma entidade de 80 anos. Esse ano fez 80 anos, foi fundada em 1945 por comerciantes. Foi a primeira entidade de classe a defender o setor produtivo na região. E aí, durante esses 80 anos, a ACES foi transformando, né? Foi fundada como Associação Comercial do Baixo Amazonas. E durante essa história, a ACES teve até um colégio, né? O Colégio Rodrigo dos Santos foi fundado e mantido pela ACES muitos anos, que era o que os comerciantes entendiam. Olha, a gente precisa formar pessoas para trabalhar nos nossos comércios. E a ACES passou por todos esses ciclos viciosos da economia que a nossa região passou.
E nas últimas décadas a gente entendeu que a ASSIS tinha que ser mais plural, né? A ASSIS tinha que ser encampar todos os segmentos e que o futuro de Santarém seria esse, de Santarém da nossa região. A gente não focar no setor, somente no setor primário, ou seja, o uso dos nossos recursos naturais, ciclo da borracha, do ouro, da madeira, da monocultura, juta, e a gente tinha que ter várias matrizes econômicas. E a ASSIS há décadas trabalha nisso e essa década de 2020 a gente tem entendido que Santarém entrou no que a gente queria, né? No que a gente quer, na verdade, né? Então hoje a ASSIS tem associado de todos os segmentos, tá? Desde o MEI até a multinacional, tá? Somos 520 associados. Até essa semana, toda semana tem gente entrando, tem empresa entrando. Eu acho que tem espaço para muito mais. E a gente trabalha tanto no tangível como no intangível para os associados do setor produtivo. O tangível é entregar o que é palpável, né? Um auditório para fazer os eventos, cursos. Na terça-feira da semana passada, ontem, na verdade, né? Na terça-feira da semana passada, nós entregamos uma palestra sobre a reforma tributária, onde um analista de sistema, um contador e uma tributarista, que esclareceu para os associados interessados o que vai ser essa reforma tributária, que é um tsunami. Essa sopa de letrinhas aí, como vai mexer com a vida empresarial de todo mundo. E nós temos convênios, nós entregamos cursos e tem o intangível, que é a representação, que é quando é algo que a gente entende que vai de contra o desenvolvimento sustentável da região, contra o setor produtivo, a gente age. Individualmente ou em conjunto. Hoje o setor produtivo está muito unido. Tem outras entidades de classe, né? CDL, CIRSAM, Sindilojas, Acimas, e a gente sempre está unido e chegando junto lá. Pra vocês terem uma ideia, em 2023 ia ser cobrado uma taxa sobre transporte de mercadoria dentro do município de Santarém. A gente atuou e conseguiu inviabilizar. Inviabilizar no sentido de mais uma taxa. As pessoas já não estão querendo investir, trabalhar em Santarém. A gente ainda inventa mais uma taxa que fracassou em outras cidades, só fez espantar investimentos, porque Santarém, infelizmente, mudou muito nos últimos anos, mas ainda é conhecida no Brasil e no meio e entre os empreendedores, e a gente tem que mudar isso, porque eu acredito que a maioria da população não quer isso, a maioria da população apoia o empreendedorismo, apoia o desenvolvimento sustentável. Santarém ainda é conhecida como a cidade que não se cansa de perder oportunidade. Não perde oportunidade de perder oportunidade. Empreendimentos tentam se instalar em Santarém. Quando avalia toda a insegurança jurídica que Santarém trazia, toda essa movimentação, prefere outras cidades. Vou aproveitar para te fazer uma pergunta sobre isso. Eu cheguei em Santarém faz 6 anos. Cheguei em 2019, então. E quando eu cheguei aqui, havia um movimento, um burburinho forte que 2019, 2020 seria o ano de um boom de prosperidade em Santarém, que tinha, se eu não me engano, tinha 10, não sei se era 10, que falavam 10 ou 20 empresas nacionais e multinacionais para se instalar em Santarém, porque tinha chegado o momento realmente deles virem para cá. Só que logo em seguida teve pandemia e frustraram-se alguns planos, mas ainda veio Magalu, antes disso tinha vindo os atacadões, né, Açaí, o Atacadão. Assim, isso faz parte dessa perda de oportunidade. A pandemia foi o real causador dessa quebra de expectativa, ou é isso que aconteceu, que o senhor acabou de retratar aí?
havia realmente esse movimento nesse período? Se for um tópico sensível, deixa eu... Não, fale o que você pode falar. Isso, é. Não, porque eu vim para morar em Santarém. Claro, eu vim ministerialmente, mas vim morar. Minha filha se formou aqui, ela agora está entrando no mercado de trabalho, então eu tenho interesse na prosperidade da cidade que eu moro. Eu preciso saber, a gente precisa saber. E o nosso público também, né? Esse é um tema sensível, mas a gente tem que ter a coragem de encarar. Tá? Muita gente diz assim, pô, não fala isso, não divulga isso. Santarém tem condições de ser uma das cidades mais prósperas do Brasil. Por quê? Posição geográfica, nós estamos entre os 2 maiores rios do mundo, entre o rio Tapajós, que é o mais lindo do mundo, e o Amazonas, que é o maior rio do mundo. Nossos antepassados lá atrás, os Tupaiús, já sabiam disso, tanto que fundaram a aldeia aqui. Pô, a gente tem um corredor logístico para o mundo inteiro, o mundo conhecido. Tá? Temos as três modalidades de logística, né? Rio, aéreo e rodoviário. Belém e Manaus. Nós temos 600 mil hectares de terras antropizadas, ou seja, já foram desmatadas lá no passado e hoje estão em torno de 400 mil delas estão abandonadas. Tá? Esse é o potencial. Nós temos uma população de 360 mil pessoas com... Eu hoje não sei a conta de quantas unidades de ensino superior tem em Santarém. Eu sei que me passaram a informação que formam em torno de 10 mil alunos por ano. É muita gente formada para o mercado de trabalho. Então, olha só essa combinação. Em torno de Santarém, nós temos aí uma população de mais de 1 milhão de habitantes. Assim, nas grandes cidades, Calha Norte, fora a região metropolitana. Nós estamos no bioma Amazônia, e aí passa a ser uma desvantagem em termos de recursos naturais e que a gente pode aproveitar como ecossistema de ciência, tecnologia e inovação. Se o mundo desenvolvido diz, porque eu estou entrando nesse tópico, se o mundo desenvolvido diz que a gente tem que preservar a Amazônia, eles criam fundos para receber dinheiro, altas somas de dinheiro, tá? Para salvar a natureza. É o que a gente chama de desvirtuação da virtude. Vamos preservar o meio ambiente. Só que a visão de preservação de meio ambiente deles é fiscalizar e não deixar a gente fazer nada. Então, daí que vai aquela perda de oportunidade. Existe uma estrutura na nossa visão do setor produtivo, onde o mundo desenvolvido, os players internacionais, eles olham, se a gente deixar Santarém, o Pará e o Brasil competir de igual para igual conosco, nós vamos ter problema. Aí qual é a prova que a gente tem disso? Tá? E que a gente não consegue divulgar. O investidor de portos da costa leste dos Estados Unidos, muito conhecido mundialmente, é um grande financiador de ONG aqui na região. Olha a coincidência. Que coincidência. Ele não tem nenhum porto aqui na região. Ele é o maior investidor de portos da costa leste dos Estados Unidos. Tem o nosso fiscal aqui. Só uma ONG recebeu 5 milhões. 5 milhões. Então, não é uma grande coincidência. Aí tu vê empreendedores locais, tá, tendo dificuldade de legalizar e botar portos para operar aqui na região. Que os nossos antepassados tupaiús, há 2.000 anos atrás, já sabiam que a vocação de Santarém era porto. Aí a gente não consegue legalizar portos. Eu não sei se pode falar nome de empresas aqui. Tem, a Cargill conseguiu a licença dela com décadas. E assim na marra, foi fazendo e embora para uma batalha judicial e fez. E hoje a Cargill é a grande fomentadora da economia de Santarém. O agro hoje, tá? O agro, entenda-se o agronegócio como um todo. Não só a exportação de milho e soja. Mas o desenvolvimento do agro, hoje, as mais de 100 mil hectares cultivados em Santarém, região metropolitana, movimenta 35% do nosso PIB.
Na próxima atualização, a gente pode chegar até 40% do PIB movimentado pelo agro. Porque uma empresa teve peito de chegar e encarar isso. Nem todas têm. Nós temos aí portos operando aqui, recebendo navio dos Estados Unidos com autoridade e gente pedindo a demolição desse porto. Nós temos um porto aqui que está há 15 anos tentando se legalizar e não consegue uma licença. Porto de R$1 bilhão de investimento. Ali na região, na área portuária 2, que foi aprovado pela comunidade e pela Câmara Municipal de Santarém. Tudo dentro da legalidade. A gente não está defendendo aqui a ilegalidade, terra arrasada. Tá? A gente está defendendo o que? A segurança jurídica. E toda essa área portuária 2 tem uma trava ali que impede esse desenvolvimento. E a grande fomentadora, junto às comunidades disso, é uma ONG que recebe R$5 milhões do maior investidor de portos da costa leste norte-americana. Então a gente tem que ter muito cuidado para não arrumar confusão jurídica para a cabeça, mas a gente tem que ter a coragem de falar, o público precisa saber disso. Aí o que acontece? As periferias de Santarém estão jogadas às traças. Apesar do orçamento da Prefeitura de Santarém ser de quase R$2 bilhões ano, para se ter uma ideia, agora, por que tem um orçamento de 2 bilhões? Porque o setor produtivo gera impostos. Então, o orçamento da Prefeitura de Santarém é quase R$2 bilhões. Ah, mas isso é muito, é pouco? Santarém é grande, tem muitas necessidades de Santarém. Macapá, capital de um estado, tá? Onde tem a sede de um governo estadual, tem um orçamento de R$1,5 bilhão. E só um parênteses, eu morei 18 anos em Macapá e tenho acompanhado o atual gestor lá. Cara, o cara transformou a cidade, mano. Macapá é outra cidade em 5 anos. E com um orçamento de R$1,5 bilhão. Santarém tem um orçamento de 2 bilhões e não consegue resolver todos os problemas da população. E o presidente do Senado é local lá, né? É local, é senador pelo Amapá. Então, só se consegue desenvolvimento, tá, com o setor produtivo pujante, atuante, gerando riqueza e renda. Tá? E uma parte da população fica pegando corda desse pseudo-ambientalismo que só atrasa. Nós não somos contra a preservação do meio ambiente, pelo contrário. Na verdade, nós precisamos. Precisamos do meio ambiente. Nós estamos no bioma Amazônia. O setor produtivo defende o desenvolvimento sustentável, ambiental, social e econômico. Não adianta estar tudo preservado lá, um santuário, e a população morrendo de fome. O problema é que o ambientalismo, né, ele quer cuidar de todas as espécies que faz parte desse bioma, desse ecossistema, mas esquece do ser humano. Que deveria ser a prioridade. Né? O meio ambiente ele deve existir para servir a humanidade. Aí você vê assim, a gente aqui na região norte fica só, se mantém numa certa dependência tecnológica de produtos industrializados, a gente só serve toda a indústria mundial e não se beneficia em nada, porque os produtos chegam bem mais caros aqui, empregos, subempregos, enquanto a gente poderia estar produzindo. Depois a gente vai entrar na área de inovação, de tecnologia, de desenvolvimento de serviços e produtos, né, do comércio mesmo, o próprio agronegócio de uma forma bem administrada para trazer desenvolvimento para a região, né? Então é uma discussão bem profunda essa. Grande maioria da população, porque eu garanto que o zongueiro vive muito bem, obrigado. Tá? Mas a grande maioria da nossa população, a realidade é outra. Vai nas periferias de Santarém, no inverno não se entra carro. As pessoas ali não têm emprego, não têm renda fixa, não tem uma escola de qualidade. Mas como é que vai? O Estado não produz riqueza. O Estado só recebe impostos e contribuições e faz a gestão pública.